brasileiros só conhecem a versão da velha imprensa. Para outros, a história já ficou no passado. Mas para 2.000 presos políticos, perseguidos e exilados políticos, o assunto é latente, diário, urgente. Eles dormem e acordam pensando no sofrimento de suas famílias. E para a maioria da população, este assunto é a prioridade do Brasil. E a maioria quer anistia. No segundo capítulo dessa série, você vai conhecer a história de uma filha de perseguidos políticos. No meio da dor e da angústia, a jovem, estudante de odontologia, amadureceu e se tornou mãe. Para sua sorte, seu filho nasceu em um país livre, no interior da Argentina. No programa de hoje, eu conversei com a brasileira Agnes Guzmão. Ela tem 22 anos de idade e mora em uma província no interior da Argentina. Ela fugiu do Brasil, ela se refugiou na Argentina, mesmo sem ser procurada, mas os pais dela são procurados, são perseguidos políticos. E assim que eles conseguiram ir para a Argentina, ela também se mudou e ela estava grávida do pequeno Levi, que nasceu na Argentina, nasceu em um país com liberdade. Se ele tivesse nascido no Brasil, ele teria nascido em um país em regime de exceção. Não é o que acontece na Argentina agora. O pequeno Levi, com 3 meses de idade, nessa entrevista, nessa conversa que eu tive com a Agnes, vocês vão ver as dificuldades que os brasileiros encontram para viver na Argentina, numa situação muito difícil, muito precária, mas eles mantêm firme a esperança de que o Brasil voltará a ser também um país livre. Acompanhe a conversa com Agnes Guzmão. Agnes, quanto tempo que você está vivendo na Argentina agora? Tem 8 meses que eu estou aqui, morando. 8 meses. E esse pequenininho aqui, ele já é argentino? Sim, ele nasceu aqui, tem 3 meses. Tem 3 meses. Qual que é o nome dele? Levi. Oi, Levi, tudo bem? O Levi está participando aqui da entrevista com a gente. Eu queria saber, Agnes, neste momento, o avô do Levi, o seu pai, ele não pode participar, ele não pode ver o crescimento do Levi. Por quê? O que está acontecendo? O meu pai, ele participou do 8 de janeiro, foi preso no Brasil e foi condenado a 14 anos. Até então, a gente esperava uma justiça, que pudesse ter um processo legal, pudesse ser julgado individual e que ele pudesse ter a liberdade dele como a gente esperava. Não foi como esperado. A gente precisou vir pedir refúgio na Argentina, pois ele tem 2 pequenos também, um de 5 anos e um de 10 anos, que são meus irmãos. E com isso ele ia perder a infância toda, porque você ser condenado a 17 anos é muito ano. Então assim, imagina você ficar 17 anos preso por uma culpa que você não levou, por uma justiça que não está sendo. 17 anos. Isso. E então a gente decidiu junto vir pra cá, porque a minha mãe também está sendo processada há 17 anos. 17 anos. E os seus pais, eles ficaram um período presos no Brasil? Sim, o meu pai ficou 11 meses preso e minha mãe ficou 6 meses preso. Por lei, não podia. E neste momento em que eles estavam presos, quem cuidava das crianças, dos seus irmãos? Eu larguei a minha faculdade de odonto e fui cuidar das crianças, porque a gente esperava que eles pudessem sair com 2 meses, 1 mês, porque até então estavam os 2 presos e por lei um dos 2 tinha que sair. Claro, com certeza. E aí a gente estava esperando uma posição e passou meses, passou 3 meses, passou 4 meses e nada se resolveu. E aí eu peguei e larguei a faculdade e fui cuidar dos meus irmãos. A empresa que meus pais tinham na época estava arrendada e a gente tinha um trailer de lanche na cidade também. E aí tudo fechou, deixou o arrendamento e a gente foi sobrevivendo como dava. E aí a gente teve que economizar gastos porque meus pais estavam em Brasília e a gente morava na Bahia. E aí você finalmente, depois que seus pais saíram, ingressaram na Argentina e você decidiu vir e se mudar também para a Argentina. Isso, aí eu vim para a Argentina para ajudar eles, porque como a gente estava aqui, a gente tinha que economizar gastos
para eles, porque nós não tinha renda para poder estar trabalhando. E aqui a gente ainda não tinha como trabalhar pela língua, né? O espanhol, então a gente estava se adaptando ainda até achar um jeito de poder trabalhar. Meu pai tinha recém começado a trabalhar com um patriota, vendendo caldo de cana e pastel. E aí ele foi preso. Ele foi preso, ou seja, neste momento agora que a gente está falando, ele está preso na Argentina. Ele se encontra detido na Argentina. Até então não tem um mandado de prisão definitivo, só está detido na penitenciária. E ele não teve ainda o processo ainda julgado, só está correndo pela corte, mas não tem atualização. E o CONARE também não se posicionou sobre o pedido de asilo. O CONARE, que é o órgão responsável pelo asilo. Qual a expectativa, a sua expectativa pessoal e a da sua família, para que seu pai tenha liberdade, que vocês possam trabalhar normalmente na Argentina e, quem sabe, no futuro, retornar para o Brasil como um país livre? A gente tem expectativa que o CONARE ou a Justiça possa se posicionar, que eles possam dar o asilo, se for permitido, e que possa provar, como foi provado, que eles não cometeram crime. Não tem crime nenhum, porque crime de opinião não existe. E aqui mesmo na Argentina já foi dito que não tem no processo dele provas que eles cometeram crime. E a gente só espera uma justiça, que eles possam ter sua vida, que por 2 anos acabaram. Eles tiveram que vender tudo, casa, vender o que eles tinham, para poder estar trabalhando aqui na Argentina e seguir a vida deles, como eles queriam no Brasil. E atualmente era o desejo do meu pai, trabalhar, poder dar uma educação melhor para os meus irmãos e a gente poder ter uma liberdade que há 2 anos foi roubada. Com certeza. E o pequeno Levi aqui, que está querendo participar da entrevista, você gostaria que ele crescesse no Brasil, num Brasil livre, no país que você cresceu, que você se desenvolveu, que você pretende voltar e terminar o seu curso? Sim, o meu desejo era que o Levi fosse um brasileiro, que ele pudesse nascer lá e pudesse ter a liberdade que um dia já teve no Brasil. Eu acredito que a gente ainda tem chance, né, no Brasil, de poder reverter essa história, de poder ter uma justiça digna, uma justiça que ela possa ser feita. E atualmente, assim, o meu desejo era que o meu pai pudesse acompanhar também o crescimento do meu filho, porque ele não viu o nascimento. Meu pai está detido desde novembro e ele não viu nascer, já tem 3 meses, não acompanha e tá passando o tempo. Então, assim, é tempo perdido por uma justiça que ele não cometeu, por algo que ele não fez. Então, quem vai reverter isso? Quem vai dar de volta isso? Ninguém. Ele já está perdendo. Então, acho que qualquer pessoa no meu lugar, uma pessoa que tenha humanidade, vai saber que o que está acontecendo é uma injustiça. Tanto com ele, tanto com várias outras pessoas que também se encontram ainda preso no Brasil. Em Brasília tem pessoas presas que não viram filhos nascer, não viram os netos, e já tem 2 anos e nunca saíram. Então, imagina, é uma situação que eu não consigo nem imaginar para eles como eles se sentem. Eu não consigo explicar para você o que eu sinto falando, porque como é que eu vou explicar uma coisa se você não consegue viver? É verdade. Assim como muitos brasileiros ainda não conhecem essa história que nós precisamos levar para as pessoas. Por isso, eu queria te agradecer, Agnes, por essa sua coragem, pela entrevista, por estar aqui compartilhando com a gente a sua história. E nós vamos continuar acompanhando e contando a história de todos os brasileiros que estão sofrendo essa injustiça e precisam ser reparados. Precisamos mostrar para o mundo que as pessoas que estavam lá dentro, elas não cometeram crime. E que os verdadeiros criminosos hoje vivem livre. Vivem seguindo a vida, vivem vivendo a vida normal. E enquanto eles estão pagando por um preço altíssimo que não é deles. E a gente precisa reverter isso. Porque muitos comentam assim, eles estão pagando pelos que eles fizeram. Mas não tem prova que eles fizeram. Então a gente precisa provar, como estamos provando, que não tem prova.
Agnes, muito obrigado mesmo pela entrevista. Desejo a você e a sua família muita sorte e que a justiça seja feita. Obrigada, eu que agradeço.